o culto matinal. Vamos estar acomodados? Jóia. Então, Deus abençoe a vida dos queridos. Vamos fazer aqui um momento de oração. Nós estamos nos preparando como igreja para as eleições de oficiais. Gostaríamos de convidar a igreja a sempre se lembrar, nos momentos de culto, também nos seus lares, a orar pelo processo, além, é claro, de se informar, de acordo com o que está lá no edital de eleição, no grupo de WhatsApp da igreja. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Senhor, nessa manhã que nós aqui nos reunimos, nós estamos, ó Pai, conscientes da necessidade de depender total e exclusivamente do Senhor. Nós não temos, ó Deus, em nós as condições necessárias para que vivamos uma vida piedosa. Mas sabemos, ó Deus, pela revelação da Tua Santa Palavra, que há a assistência do Teu Espírito Santo, que o Senhor é quem nos conduz a Ti mesmo, que é através da instrução da Tua Palavra que nós somos fortalecidos, que nós crescemos, e é certamente com a providência do Senhor que nós somos conformados à imagem do Teu Filho Jesus. Nesta manhã, ó Deus, o Teu povo que se reúne aqui, clama a ação poderosa, sobrenatural, revitalizadora, capacitadora do Espírito Santo do Senhor, para que nós sejamos eficientes naquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Nós estamos submissos, ó Deus, àquilo que o Senhor pode e quer fazer na vida da Tua igreja. E esperamos, ó Deus, contar com a assistência, o cuidado e a provisão do Senhor em todos os momentos da nossa vida. E nesse sentido, ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor a eleição de oficiais, tanto para presbíteros como para diáconos, que estamos nos preparando a realizar. Que o Senhor esteja conduzindo a Tua igreja, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o Senhor esteja apontando a Deus aqueles dentre o rebanho, ó Pai, que podem ocupar tais cargos, tais funções, e isso de maneira eficiente, temente, cheios de sabedoria e do poder do Espírito Santo. Oramos assim, ó Deus, na expectativa de que o Senhor levante, ó Deus, outros líderes para o desenvolvimento do trabalho, ó Deus, somando aos que já existem, ó Deus, para que a carga do trabalho seja melhor equacionada e que nós assim possamos, ó Deus, com eficiência, conduzirmos a casa do Senhor. Oramos no nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa manhã, para louvor e adoração do nosso Deus, queria convidá-los a ficarmos em pé para que nós entoássemos o hino de número 47. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por Teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino.
imploramos. Amém. Podem sentar, meus queridos. Convido a todos os presentes para o texto da nossa breve meditação aqui nessa manhã. Texto de Gênesis, capítulo 37. Nessa manhã nós tentaremos aqui sintetizar a lição de número 11 da revista da nossa escola dominical, nesse exercício devocional do culto matinal, até porque hoje os irmãos terão uma aula especial com o presbítero Plínio sobre a reforma protestante, de modo que nós não teremos nenhuma perda em relação ao conteúdo e, ao mesmo tempo, teremos a oportunidade de relembrar e celebrar a reforma que aconteceu no século XVI. O texto que nós gostaríamos de expor, ou o trecho que essa lição número 11 trata, é expressamente a respeito da história de José, ou melhor, de José e Judá, dois descendentes de Jacó. Mas nós vamos nos ater mais, nessa manhã, àquilo que o texto de Gênesis, capítulo 37, nos coloca. Então, gostaria de convidá-los a abrir. Nós vamos ler apenas uma porção desse texto, apenas para introduzir aquilo que vai ser dito nessa manhã. Gênesis 37 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava a José, mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso os odiaram ainda mais. Respondeu-lhes ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda um outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, respondeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Que Deus assim, meus queridos, nos abençoe na exposição breve desta manhã. Meus irmãos, de fato, não tem como fazer uma exposição exaustiva a respeito dos textos que nós vamos encontrar de Gênesis capítulo 37 até Gênesis capítulo 40. No entanto, pelo que nós observamos na narrativa de Moisés, enquanto peregrinava pelo deserto com o povo e usava aqui a história do patriarca Jacó para ensinar ao povo a respeito dos desígnios de Deus,
nós podemos extrair dessas passagens preciosas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Porque esses também viveram e obtiveram um bom testemunho e estão registrados na galeria da fé, porque viveram segundo a promessa de Cristo. Eles estavam olhando o futuro, na expectativa daquilo que Deus haveria de fazer na consumação de todas as coisas. E, de certa forma, quando nós olhamos e lemos o Antigo Testamento, nós podemos sim, com a iluminação do Espírito Santo e com a composição do Novo Testamento, entender todos esses enredos numa perspectiva redentiva, numa perspectiva de salvação. E nesse sentido, veja que a primeira evidência que nós vamos encontrar no texto de que Deus está trabalhando apesar da pecaminosidade humana, é que no primeiro evento onde nós encontramos a separação que foi gerada na família do patriarca por conta da discórdia entre os irmãos, Deus soube trabalhar de maneira eficiente para cumprir os seus propósitos. O que é que aconteceu especificamente na família ou na realidade de José, filho de Jacó? Preste bem atenção, o que o texto coloca é que havia naquele cenário familiar um amor especial da parte de Jacó para com José, em detrimento dos demais irmãos. Jacó deixava claro que José era o filho preferencial. Jacó tratava José de maneira distinta. Moisés vai dizer aqui que era o filho da velhice. Jacó mandou fazer uma vestimenta festival, uma vestimenta de honra para o seu filho José. José era o repórter do pai. Era aquele chegado ao pai que reportava a respeito dos desvios de conduta dos seus irmãos. José era um sonhador, dentro de uma perspectiva daquilo que o texto fala. E nos sonhos que José tinha, estava sendo revelado aquilo que Deus haveria de fazer através da sua vida no futuro, quando nós olhamos toda a narrativa que Moisés vai fazer. No entanto, isso causou ainda mais ódio, ainda mais rivalidade, ainda mais inveja por parte dos seus irmãos. E nesse sentido, meus irmãos, quando José está criando esses problemas, os irmãos resolvem o problema da seguinte forma. Primeira proposta, vamos matá-lo. Rúben intervém e diz assim, não façamos isso, não derramemos o sangue. Entraram num consenso entre os irmãos, vamos vendê-lo. E José é vendido aos midianitas. E depois vendido à terra do Egito. Na sequência nós vamos observar isso. No meio desse cenário, Jacó se entristece, mas ao mesmo tempo não sabe lidar com a situação de maneira eficiente. Nem com os ciúmes, nem com a discórdia, nem com a divisão que havia na sua casa, nem mesmo diante dessa situação. Porque segundo ele, ou segundo o relato dos seus filhos, aquele que lhe foi entregue, o seu filho estava morto. E ele simplesmente lamenta diante dessa situação. Só sabendo da existência da vida do seu filho depois que o seu filho havia sido preservado. E nesse cenário, então, nós aprendemos uma lição importante. A lição que para nós fica é que uma família necessita de um líder que assuma o compromisso com a glória de Deus para a manutenção da aliança. No caso, onde nós vimos há pouco, o início do abandono de tais propósitos nessa família começa pela preferência do pai por um filho em detrimento dos outros, o que resultou em ciúmes, mentiras e discórdias. A responsabilidade humana no pacto da graça é evidência na obediência às instruções de Deus. E nesse caso específico, essa família falhou. Jacó não soube ser um bom líder.
problemas da família não foram tratados, não foram resolvidos. Consequentemente, foi uma família irresponsável diante dos compromissos que assume em relação ao pacto da graça. E aí, meus irmãos, é bom lembrar aqui que quando nós não conseguimos ser responsáveis diante daquilo que Deus nos coloca, as consequências dos nossos pecados também chegarão à nossa porta. O desígnio de Deus jamais será frustrado. Mas nós precisamos entender que precisamos cumprir a nossa responsabilidade. E aí nós podemos aplicar isso de diferentes maneiras. Quando nós não ensinamos os nossos filhos que a escola dominical é um momento especial, é um momento importante nas suas vidas, que o ensinamento que eles recebem na casa do Senhor, que o ensinamento bíblico, a exposição das Escrituras na igreja ou em casa, é algo que realmente mostrará para eles o rumo das suas vidas, estruturará a sua caminhada. Não adianta depois nós lamentarmos e dizermos: olha, eu não consegui, eu não fui capaz de conduzir os meus filhos ao Senhor. A palavra do Senhor deixa claro que se aquele filho foi devidamente instruído, se aquele filho foi devidamente estabelecido nos parâmetros das Escrituras, mesmo que ele venha se desviar por um tempo, vai chegar um momento que aquela semente que foi lançada, ela vai germinar. E haverá arrependimento e fé, confirmando assim o pacto da graça que nós firmamos no momento do batismo. Então nos consolemos com o fato de que, uma vez que nós ensinamos a caminhar, uma vez que nós transmitimos os conhecimentos bíblicos, uma vez que nós exercemos a nossa liderança com eficiência, certamente o Senhor cumprirá os seus desígnios na vida da nossa família. O segundo aspecto que nós vemos aqui é o pecado resultante da frouxidão moral de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó. Judá, nesse contexto aqui, acaba se tornando alguém reprovável. Ele sai fora ali do seu contexto familiar, diz o capítulo 38, verso 2, e ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E desse relacionamento surgem os filhos de Judá. E entre os filhos de Judá, o primeiro, se casa com Tamar. Só que ele era um homem cruel. A Bíblia só se restringe a falar isso. E Deus elimina E Judá, diante da lei do levirato, suscita que o seu outro filho fique com Tamar, Onã. E Onã, de olho na herança do pai, não querendo suscitar descendente ao seu irmão, ele simplesmente agia de maneira espúria diante da lei do levirato. Vocês podem ler no texto e vocês vão descobrir que maneira espúria era esta. Vocês vão entender por que eu não vou entrar no mérito dessa situação agora. E quando nós olhamos nessa perspectiva, nós vamos observar o quê? Que Onã também é morto. E o filho mais novo, que ainda era uma criança, é prometido a Tamar. Só que Judá resolve dar um golpe na sua nora. Quando o menino já tem idade de assumir o compromisso, ele simplesmente se furta a isto. No entanto, Tamar, usando também de um artifício, se faz passar por uma meretriz. E chega a um determinado ponto onde, naquele contexto, a prostituição cultural, visando a fertilidade, era algo presente naquela cultura. E Tamar se serve desse elemento cultural, se coloca ali. Tamar é possuída por Judá, e a consequência é que nasce 2 filhos desta situação. Entre eles, um que haveria de gerar, ou um que saíra na linhagem do Messias, dentro desse contexto.
E o que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, a desobediência da aliança de Judá. Segundo, a sua tentativa de evasão da responsabilidade. Terceiro, as consequências da armadilha que foi gerada ali naquele contexto. E a lição que nós aprendemos? A lição é que para nós é que devemos viver segundo a nossa herança pactual. Judá negou os princípios assumidos pelos patriarcas e constituiu família com um povo alheio à aliança. O resultado das suas más decisões trouxe um peso moral. Judá, comprometendo a aliança que havia sido firmada com Deus, enseja num casamento misto, e as consequências de toda essa situação está vista aqui nessa narrativa. Mais uma vez reafirmamos isso. Narrativa verdadeira, inspirada pelo próprio Deus, que revela a frouxidão moral daqueles que deveriam primar pela aliança e pela uma conduta ilibada. Consequência, nós encontramos aí na história. Mas, mais uma vez, o desígnio soberano de Deus não foi frustrado. E Deus, quando Ele exerce a sua ação soberana, Ele não deixa de contemplar também o fato de que esse homem peca. E que, apesar do pecado, ele trabalhará eficientemente para cumprir o seu propósito. Mas, em terceiro ponto, nós temos aí a integridade e uma reflexão da aliança. Agora nós vamos encontrar José no Egito. O que é que aconteceu com José? José, ele é comprado por Potifar. E o Senhor era com José. A presença do Senhor na vida de José era algo marcante. E a presença de Deus na vida de José fez com que ele tivesse uma postura distinta no meio daquelas pessoas. José trabalha e tudo se dá bem, tudo é bem sucedido. José é percebido, Potifar coloca ele como um gerente sobre a sua casa. Mas, naquele contexto, havia também a situação de uma mulher que assedia moralmente José. Ela, na qualidade de patroa, esposa de Potifar, tenta de alguma forma perverter José, mas José, porque tinha a presença de Deus na sua vida, ele está protegido contra o pecado. O texto diz que esse temor, essa integridade está aqui evidente, inclusive nas palavras de José. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José tinha a compreensão de que o pecado não era só contra ele, não era só contra a sua integridade moral, mas também era contra Deus, porque Deus estava com José. E nesse sentido, meus irmãos, nós encontramos a injustiça acontecendo na vida de José. José é trancafiado, é preso. E a ação de Deus é tão maravilhosa na vida de José que mesmo diante dessa armadilha que foi gerada pela mulher de Potifar, José é preservado por Deus na cadeia. E ali ele se torna um líder dentro da cadeia. E a lição que nós aprendemos qual é? Para nós, é que os filhos de Deus devem se preparar para perseguições, mentiras e artimanhas elaboradas para a sua desmoralização. No entanto, conforme diz o autor da lição, Jesus disse no Sermão do Monte que se sofrêssemos com injúrias, perseguições e mentiras, deveríamos nos regozijar e exultar, porque grande seria o nosso galardão nos céus, conforme está lá em Mateus capítulo 5, verso 11 e verso 12. E por último, meus irmãos, a lição nos fala sobre fé nos propósitos soberanos do Senhor. A necessidade de nós termos um coração cheio de fé. E aí, novamente, nós retomamos a situação de José na cadeia. Quando José estava preso, José recebe como dois companheiros de cela, o mordomo-mor e o padeiro-chefe. E esses têm sonhos.
E José, mesmo deixando claro que os sonhos que ele estava ali interpretando eram um dom de Deus e não uma realidade daquela época, que havia algumas pessoas que eram adivinhadores do que se tratava os sonhos, José, falando àqueles homens, deixa claro que um seria livre e outro seria morto. O copeiro livre e o padeiro seria morto. E José continuaria preso. Porque apesar de ele ter falado para o copeiro livre que quando ele saísse se lembrasse de interceder por ele, isso não acontece. Aí você pode dizer assim, puxa, que coisa difícil, né? Preso injustamente, esquecido por alguém que ele teve a graça de poder ajudar. Como ficou a situação de José? E aqui nós aprendemos uma lição muito preciosa, meus irmãos. A lição é de que não há situação que nos separe do amor do nosso Pai. José foi esquecido pelo copeiro livre, a primeiro momento. Mas José não foi esquecido por Deus. Deus viu a situação de José. Deus levou José a interpretar o sonho de Faraó. Deus levou José à posição de governador do Egito. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, de que os atos soberanos da parte de Deus, que visa a sua glória, certamente se cumpre na vida de todos nós. Nós não somos esquecidos pelo Pai. Ele sabe trabalhar efetivamente na nossa vida para cumprir os seus propósitos. E a aplicação que eu gostaria de deixar para nós aqui nessa noite, ou melhor, nessa manhã, que logo na seguida chegará a noite, meus irmãos, se de fato nós, homens, estamos conscientes de que nós temos um Deus soberano, capaz de cumprir os seus desígnios, e que para isso vivemos de maneira responsável em cumprir os termos desta aliança, para que quando nós estivermos em dificuldade, nós possamos ser alcançados pela graça, pela providência, pela ação maravilhosa do nosso Deus, que cumprirá o seu desígnio de vida, de paz, para a vida de todos nós. Na revista ele traz a seguinte aplicação: se Jacó sofreu duras consequências por causa de suas atitudes como pai, como poderemos viver de forma bíblica e pactual? E a resposta é: assumamos o nosso papel e cumpramos as nossas responsabilidades. Se Judá cometeu o tropeço do casamento misto, como não cometer o mesmo erro? Tendo consciência de que o casamento é uma instituição divina e que deve ser vivida e experimentada para o louvor da glória de Deus, e não simplesmente para um capricho ou atender uma necessidade de realização e prazer nosso. Mas também ele disse: se José foi injustiçado, como manter nossa intimidade com Deus? A intimidade que nós temos para com o nosso Deus é resultado da sua ação providencial na nossa vida. Não somos nós que buscamos e que encontramos a Deus. É Deus que nos busca e nos encontra. E uma vez que nós somos encontrados, nós podemos usufruir da intimidade para com Ele. Se por sermos cristãos cairmos em armadilhas, como viveremos na presença de Deus em lugares de privação, lembrando-nos de que Deus não se esquece de nós. E onde quer que estejamos, se estivermos na presença dEle, certamente Ele acudirá às nossas necessidades, os nossos clamores, e agirá com graça, com misericórdia, cumprindo mais uma vez os seus desígnios para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe a vida de todos nós, que nós saiamos daqui conscientes de que somos, sim, herdeiros dessa herança maravilhosa e que devemos nos responsabilizar e viver como filhos desta aliança para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Meus queridos, nós vamos agora passar as nossas aulas de escola dominical, lembrando a vocês que a nossa aula termina 10h30.
e que os professores precisam estar atentos a isso. Quanto à nossa classe aqui de escola dominical, lembrar o professor Plínio que nós temos a participação dos alunos. Então, faltando ali uns 15 minutos, o irmão deixa aí um tempinho para que os alunos possam fazer alguma pergunta sobre a reforma protestante. Deus abençoe a vida dos queridos, vocês podem ir para suas salas. Cuidado na escada, tá? Está um pouco molhado. Bom dia, queridos. Nós estamos dando início à nossa aula da Escola Dominical deste domingo e pretendemos acelerar um pouco o processo, porque nós temos apenas 55 minutos para encerrá-la. O assunto é bastante extenso, nós não pretendemos esgotar, pelo contrário, nós daremos apenas uma visão panorâmica a respeito do assunto, mas o foco principal da nossa aula é despertar o interesse dos irmãos para esse tema que é para nós muito importante. O pastor já disse que nós estaremos falando sobre a reforma, já antecipou, mas eu gostaria de perguntar para você o que é que nós comemoramos no próximo dia 31 desse mês, 31 de outubro. Se você prestou atenção, nós estaremos comemorando mais um aniversário da reforma e nós estaremos comemorando 504 anos da reforma, do que seria a data de início da reforma, reconhecida como. Mas se você der uma olhada no seu celular, no calendário do seu celular, pelo menos no meu, e se o seu for da iOS Apple, você vai ver que nós comemoramos no dia 31 o dia do Saci. Dá uma olhada. O dia da reforma é ignorado, até mesmo aqui no Brasil.
até mesmo pelas informações de calendário que nós temos. E nós queremos aqui destacar que a comemoração da reforma é muito mais importante do que o dia do Saci. Tá? Texto básico, ou os textos básicos que nós estaremos usando e que você pode acompanhar a leitura, para a gente ganhar tempo, foram estes que inspiraram os nossos reformadores. Ele praticamente é o coração da reforma. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que também foi utilizado na semana passada pelo pastor na pregação do culto à noite. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim na nossa versão revista e atualizada Almeida. Romanos 1, 16 a 17 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Essa expressão, o justo viverá por fé, que também se repete em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, foi o que mexeu com o coração, pelo menos historicamente a gente tem essa informação, de Lutero, quando ele resolveu promulgar as teses que dariam o start à reforma. Também o capítulo 1 de Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 5 a 6, diz o seguinte: isso está por trás também da motivação dos demais reformadores de darem curso à reforma iniciada por Lutero. Diz assim o texto: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nós veremos que esses dois textos estão por trás de toda a reforma e foram motivação para os nossos irmãos reformadores do passado. Um questionamento para que você tenha interesse pelo assunto e não pelo dia do Saci. Por que estudar a reforma? Nós pretendemos dar algumas respostas, não exaustivas e nem todas elas, mas é bom que você tenha, e quem está aqui presente tem isso projetado, um slide projetado. Por que estudar a reforma? O que foi ou o que é a reforma protestante? A reforma é um acontecimento essencialmente histórico. Será que o conteúdo dele simplesmente contribui para a história? Quem foi o seu principal idealizador? Quanto dela nós devemos a Martinho Lutero? Qual foi a motivação da reforma? Apenas teológica? A reforma foi simplesmente serviço de homem? Eu acrescentei, nessa semana passada a gente conversou sobre esse assunto com os jovens, e eu acrescentei esse questionamento a partir do que uma irmãzinha nossa fez uma pergunta bastante oportuna. Só homens na reforma? As mulheres não tiveram participação nenhuma? E é bom que a gente entenda que as mulheres tiveram e têm sim contribuição, não só com a deflagração da reforma, como na manutenção da reforma. E as mulheres também tiveram participação. Qual o alcance da reforma? O que resta da reforma? O que ela representa ainda hoje? E qual foi o legado da reforma? Nós veremos que o legado da reforma alcança a teologia, a cultura, a política, a sociologia, a economia, a educação e etc. Pretendemos apresentar algumas respostas, obviamente não todas e nem exaustivamente. Tá? Esclarecendo o tema, por que falar sobre a reforma? Tradicionalmente, a gente costuma afirmar que a reforma protestante teve como causa primária a prática pela igreja da época, a igreja católica, da venda de indulgências. A indulgência seria uma atenuação do pecado, ou a substituição ou perdão do pecado pela contribuição financeira. Nós acabamos de ler os textos que nós garantimos que seriam base da reforma, de que há somente um Salvador, Cristo, e não há quem possa perdoar pecados e não há quem possa conceder salvação. E a Igreja Católica, na época, afirmava que se você contribuísse, você teria os seus pecados perdoados e você alcançaria o céu.
e os teus parentes também, os teus amigos, os teus queridos, se estivessem no purgatório, o tilintar da moeda no fundo da caixinha faria com que a alma fosse voando do purgatório para o céu, e essa era a afirmação da época. Considerando essa prática biblicamente incorreta, a prática da venda de indulgências, o monge agostiniano alemão Martinho Lutero teria dado início à reforma, afixando na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, onde ele estava, onde ele exercia o seu ministério, ele afixou um documento com 95 teses. Falamos muito sobre reforma, mas ninguém fala quais são essas teses. Procura na internet o que você acha. Você vai ver que é um pouquinho complicado a gente examiná-las. Não são 95 teses totalmente distintas umas das outras, não. Elas são continuadas, elas se misturam, mas de qualquer forma, elas mostram a inquietação de um monge que fazia parte da Igreja Católica, era professor de teologia, professor de artes, mas ele não se conformava com a prática da Igreja Católica. São 95 teses, nós não estaremos estudando aqui essas teses. Tá? A afirmação de que a reforma foi iniciada ou que ela foi simplesmente dependente de Lutero não é uma informação correta. Embora ela seja correta, ela não é completa. E as 95 teses de Lutero afixadas no castelo de Wittenberg, elas deram início à reforma. O que nós conhecemos como início da reforma, ou decretado como início da reforma. No entanto, ela começou bem antes, desde o século XII. Se isso aconteceu no século XVI, 4 séculos antes já havia sido iniciado o descontentamento com o que a Igreja Católica vinha fazendo. Desde o século XII, por volta de 1190, o descontentamento já havia. E pessoas foram mortas, inclusive na fogueira, porque se rebelaram contra a Igreja, contra a prática de processos que não vinham de acordo com a Bíblia. Coube a Lutero simplesmente deflagrar o processo. Ele teve o insight, ele teve o tempo, ele teve o timing correto para entrar com esse processo. E ele foi recebido pela sociedade como uma medida necessária. Não é que ele tivesse feito algo que estivesse ao alcance dele. Ele fez simplesmente aquilo que, como disse o pastor agora há pouco na nossa devocional, que Deus cuidou para que fosse feito. A reforma foi impetrada por Deus através de um monte de pessoas, desde muito tempo antes, mas coube a Lutero dar o pontapé inicial e acender o estopim da reforma. Essa 27ª das 95 teses, e que incomodava um pouquinho mais a Lutero. Essa 27ª tese de Lutero, dentre as 95, diz o seguinte: pregam doutrina humana, e destaque bem a palavra humana, não seria de origem divina, mas de origem humana, essencialmente humana. Todo aquele que diz que tão logo tilintar a moeda no fundo da caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. A salvação viria então, segundo a Igreja Católica, também pelas obras, e dentro dessas obras, um destaque para a contribuição financeira. Lutero não escreveu as teses também de uma forma exaustiva. Ele não contestou teologicamente naquele momento todas as afirmações da Igreja. Ele sequer contestou a existência do purgatório. Ele disse: ninguém vai sair do purgatório pela contribuição para a Igreja. Ele nem disse que, na ótica dele, o purgatório não existiria. É bom que a gente entenda que a reforma vai muito além do que Lutero propôs. O documento afixado por Lutero era um convite, na verdade. Ele convidava os teólogos da época para discutir um assunto que o incomodava. O preâmbulo, o início, ele lista no final as 95 teses, mas o preâmbulo deixado por ele antes dessa 95 tese é o seguinte: ele propõe, então, um debate para o esclarecimento do valor das indulgências. Ele começa: debate para esclarecimento do valor das indulgências pelo doutor
Martinho Lutero. 31 de outubro de 1517 e é considerada essa a data oficial do início da Reforma, embora fatos anteriores tivessem contribuído para que isso acontecesse. E ele afirma o seguinte: por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, que seria a capela do castelo, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, mestre de artes e de santa teologia e professor catedrático desta última naquela localidade. Por essa razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente, que o façam por escrito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele diz o seguinte: discutir-se-á o seguinte. E o que é o seguinte? O seguinte é a sequência das 95 teses. Ele disse: venham, participem dessa reunião, vamos discutir e ver a que consequências chegamos. Na verdade, era um convite para teólogos, afixado na porta de entrada. O anseio da comunidade toda, da sociedade toda, era muito grande. Não era só de Lutero. Não é que um incômodo de Lutero provocou a reforma. Na verdade, era um incômodo que alcançava toda a sociedade. E toda a sociedade queria ver transformações. Quando Lutero plantou a semente da reforma, ele encontrou campo fértil. Isso que é interessante. A consolidação também não se deu nas mãos de Lutero. A consolidação da reforma foi demorada e estendeu-se por muito tempo depois e além de Lutero. E a consolidação da reforma continua até os dias de hoje. A reforma se consolida a partir do momento em que adotamos os princípios da reforma, que é o retorno às Escrituras ainda no dia de hoje. Embora fosse tida como uma pessoa genial, Lutero não tinha autoridade. Ele era um monge, simplesmente um monge. Muito legal, muito bom, muito genial, muito inteligente. Uma pessoa que conseguia analisar as Escrituras, interpretá-la de maneira correta, mas ele não tinha poder nenhum, absolutamente nenhum, para realizar uma reforma de tamanha envergadura. Lutero teve coragem e representou o anseio de uma sociedade. Qual a motivação principal para a reforma? Se a gente se ativer ao que aprendemos até agora, parece que a reforma teria nascido de problemas teológicos, problemas da igreja. Isso realmente ocorreu também, eu diria que também, mas não é só por isso. A reforma não ocorreu pelas interpretações inadequadas da Bíblia, mas pelo que a igreja fazia com a interpretação que ela dava à Bíblia. Esse historiador Patrick Collinson diz o seguinte, dentre outras coisas: a decadência e religião e corrupção são as mais tradicionais para explicar o que seria a motivação primária da reforma. E ainda infestam manuais, ele diz, medíocres. Diz o seguinte: se alguém disser que a motivação primária e única foi exatamente essa decadência da religião, a falta de uma religião, a corrupção de uma religião, que no caso era a religião católica, ele vai dizer que isso aí é medíocre. É muito mais amplo do que isso. A reforma foi feita na sociedade e não imposta sobre ela. Ela brotou da sociedade. Coube a Lutero acender o estopim da reforma. Não estamos aqui minimizando a influência de Lutero, não é isso. Mas ele soube aproveitar o momento e ele encontrou campo fértil para que isso acontecesse. E o que é essa sociedade na qual a reforma foi implantada? Ela brotou. Toda a sociedade é representada por sua religião, por sua política, por sua economia, por sua cultura, pelos seus sistemas institucionais, onde a gente poderia colocar governo, família, escola e etc. Tá? Uma montanha de coisas que definem, toda ela estava corrompida por um sistema muito mais amplo do que simplesmente uma interpretação inadequada das Escrituras, mas uma prática de uma interpretação inadequada. Toda a sociedade estava sofrendo consequências de uma igreja católica corrompida. E os reformadores trabalharam em todas essas áreas. Não veremos todas elas, obviamente por falta de tempo, mas falta de tempo também não é o escopo da lição.
a gente vai ver alguma coisa. Que questões políticas eram essas que estavam por trás dessa sociedade e que foram campo fértil para o trabalho de Lutero e trabalho dos reformadores? Bom, os nobres da época, os ricos da época, aqueles que dominavam a situação na época, já estavam descontentes com a autoridade do Papa. A autoridade do Papa ele se impunha em todos os campos da sociedade: político, educacional, econômico, sociológico, em todos os aspectos, a autoridade máxima de toda a sociedade europeia era o Papa. Nada acontecia sem a autorização dele, nem mesmo a nomeação, designação, impetração de poder a um rei, sem que o Papa desse o aval. Nada acontecia. Os reis da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade do Papa, pela autoridade da Igreja, uma vez que era praticamente impossível se manter no comando sem o aval da autoridade máxima da Igreja, que era o Papa. A Igreja Católica, então, acabava possuindo um monopólio sobre a vida política, a vida religiosa e os demais campos da sociedade também, inclusive econômico, sociológico, etc. Uma série de reis já se mostravam, nobres e autoridades em geral, já se mostravam descontentes com o que vinha acontecendo. E muitos viam que acabar com isso era muito bom. Quando Lutero resolveu assumir que muita coisa estava errada, ele encontrou então esse campo fértil entre os dominantes, os nobres, as autoridades e os reis da época. Abraçaram a reforma como uma contribuição para resolver um relacionamento da igreja com toda a sociedade. Segundo aspecto, nós falamos que a sociedade é definida por muitos parâmetros. Segundo aspecto que nós queremos tratar são os interesses econômicos. Por trás da reforma havia interesses econômicos. Quando a gente diz que é simplesmente teológico, não é. Interesses políticos, como acabamos de dizer, interesses econômicos. A Igreja de Roma, a Igreja Católica, dirigida pelo Papa, era a maior autoridade da Europa Ocidental e detinha um imenso poder, uma vez que era dona de terras e riquezas imensas, e continua até hoje. Tá? A Igreja estipulava a cobrança de impostos de todos os seus fiéis, e também dos que não se mostravam fiéis. Se você é fiel, se você é católico, se você é seguidor da Igreja, você só terá os seus pecados perdoados se você contribuir com a Igreja, com os teus dízimos e com as tuas ofertas. Parece que isso aí até hoje ainda continua em algumas denominações, que tudo passa pela contribuição financeira entre os fiéis. E aqueles que não eram, bom, se você é fiel ou não, se você é da Igreja Católica ou não, pouco importa. O que interessa é que você contribua. E o Papa Leão X, que era o leão da época era o Papa da época, oferecia indulgências, ou perdão dos pecados, ou atenuação das consequências do pecado para todo aquele que contribuísse com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Com a Selma, eu tive a oportunidade de conhecer a Basílica de São Pedro. É uma obra realmente fantástica. É uma obra que não surgiu de um dia para o outro. É uma obra que custou uma fortuna. E é uma obra que custou a venda de muitas indulgências. As indulgências começaram na Igreja Católica em 1290. E aí elas foram extintas dentro da Igreja Católica por consequência da reforma por volta do ano de 1600. Cerca de 400 anos a Igreja Católica vendeu indulgências não só para a sustentação do poder econômico da igreja, como também para a construção da basílica. E é uma obra suntuosa. Terceiro aspecto de uma sociedade que deve ser tratado como uma das motivações da reforma, o aspecto teológico. Embora eu tenha colocado como terceiro, não necessariamente é o menos importante. Mas os aspectos teológicos, sim. Já havia naquela época, na Europa, movimentos religiosos e figuras de expressão do clero da igreja questionavam determinados princípios da Igreja Católica. Já no século XII, por volta de 1190, os valdenses que surgiram na França já contestavam. Provocaram um movimento, provocaram uma certa
convulsão na igreja, mas não chegaram a produzir reforma nenhuma dentro da Igreja Católica e o alcance foi pequeno. Também, antes do início da reforma oficial, que a gente considera 1517, dois que a gente considera como pré-reformadores, o John Wycliffe e John Hus, um em inglês e o outro holandês, eles também contribuíram, cerca de um século antes. O John Wycliffe foi morto naturalmente, morreu de um ataque cardíaco. Agora o John Hus, que em holandês Hus significa ganso, ele morreu queimado em praça pública, numa fogueira, por causa da sua rebeldia. Qualquer tentativa de reforma que tenha ocorrido anterior a Lutero foi sufocada pela igreja, pela Santa Inquisição da igreja, com a morte dos seus praticantes. Lutero teve oportunidade e terreno fértil. Embora Martinho Lutero seja considerado o principal mentor da reforma, ele não foi o único. Nem começou com ele e nem terminou com ele. Quando Martinho Lutero fixou as teses na capela, por exemplo, João Calvino tinha 8 anos de idade. Era um garotinho, na verdade. Mas ele foi tremendamente influenciado, assim como muitos outros teólogos foram influenciados. E nomes surgiram que deram continuidade, que deram um novo rumo, que amplificaram os efeitos da reforma. Alguns nomes que nós vamos citar, não trataremos de nenhum deles, embora alguns sejam extremamente importantes para a nossa história, como o caso de João Calvino, como o caso de Philippe Melanchthon, que foi um dos influenciadores de Calvino. Calvino e Melanchthon na Suíça, Calvino na Suíça, Eurico Zwinglio também na Suíça, Melanchthon na Alemanha, Thomas Müntzer, Martin Bucer, Johnny Brands, Johannes Bannerman. É complicado dizer esses nomes alemães. Não vamos encontrar nenhum Silva, nenhum Souza, são só nomes alemães, porque é onde a reforma começou. Dizemos o seguinte com isso: a reforma não se restringiu a Lutero. Muitos outros reformadores, os pré-reformadores antes de Lutero, os reformadores da época de Lutero e os pós-reformadores que até hoje trabalham na sustentação dos princípios da reforma. E as mulheres? Esse nós acrescentamos para responder à irmã, que não está aqui. Muitas mulheres também contribuíram, só que as mulheres contribuíram com o que lhes cabia. Se a reforma teve por mérito o retorno às Escrituras, e as Escrituras dizem que as mulheres sim são responsáveis por todos os processos designados por Deus, elas não necessariamente deveriam assumir a dianteira, mas estariam nos bastidores oferecendo a sua contribuição. Você também não vai encontrar sobrenomes ou nomes conhecidos nessa lista. Aqui existe essa primeira que eu coloquei na relação, Catarina van Bora. Essa mulher, que era uma monja, ela também veio do convento, era uma freira, uma monja, ela acabou saindo por conta da reforma do mosteiro, onde ela era monja, e acabou vir a ser esposa de Lutero. Lutero estava preocupado com ela, ele era um ex-monge, e ele ficou preocupado com ela e ele resolveu auxiliá-la a arrumar um marido. Uma ex-freira, uma ex-monja, não é fácil de arrumar marido. Primeiro porque ninguém queria se meter com isso. Acolher alguém que fugiu do mosteiro já era uma complicação. E ele ficou procurando marido para ela. Nenhum serviu. Ela falou: olha, mas eu estou disposta a casar com você. E ele topou. E casaram. E ela foi a maior entusiasmadora, encorajadora de Lutero. E parece que até o sobrenome dela, quando fala vambora, ele está querendo dizer o seguinte: a luta, meu irmão, a luta. E ela é considerada a primeira dama da reforma. Lutero, brincando, dizia que ela era
a Lutera da Reforma. Então, as mulheres contribuíram, sim, dentro do seu papel de bastidores, como esposas, como mães, como propagadoras dos princípios dentro do lar e dentro da sociedade. Mulheres contribuíram dentro do seu papel, conforme previsto nas Escrituras. Essas demais irmãs também que no passado contribuíram, eu poderia até acrescentar alguma coisa a esse respeito, para dizer o que eram esses bastidores. Importante que a gente veja algo sobre isso. Por exemplo, essa Elisabeth van Meseris, Krusiger. Posso errar porque eu não conheço alemão. Ela foi a primeira compositora. Ela produziu hinos para a condução dos trabalhos de reforma. Elisabeth van Kallenberg, duquesa e regente, ela era responsável por uma das províncias alemãs. O aspecto político da Alemanha naquela época, que ainda era resquício do Império Romano, era um Império Romano-Germânico. Ele era todo dividido em pedaços, em províncias. E ela era responsável por uma dessas províncias. Ela era duquesa e regente de uma província e foi uma das mulheres com uma grande influência pública e política. Ela introduziu a reforma protestante na Baixa Saxônia. O que lhe cabia fazer como regente de uma província era trazer as novidades da reforma, e ela fez. Essa foi a contribuição dela. A próxima que nós colocamos é uma outra, Elizabeth, duquesa e regente, Árgula seguinte, teóloga e escritora protestante. Ela escrevia cartas, ela gostava muito de escrever cartas com princípios da reforma. As suas cartas em defesa da reforma circularam por vários territórios, cidades e reinos. Demonstrou excelente conhecimento bíblico, ela era teóloga, citando textos bíblicos em todas as suas argumentações. Ela influenciou o ensino formal de meninos e meninas a partir das Escrituras. Naquela época, tinha acesso à educação o pessoal do clero. Era restrito a pessoas ligadas aos trabalhos regulares da igreja. A educação não era franqueada ao público em geral. Até os princípios da reforma tinham que ser lidos em ocasiões públicas para que o povo em geral conhecesse esses princípios. A maioria das vezes, essa leitura era feita por mulheres, porque elas se sentiam desafiadas a levar os princípios da reforma até o conhecimento público. Essa Árgula era admiradora de Lutero. É bom que a gente tenha isso em mente. Mas não queria ser identificada como luterana. Ela queria ser identificada como cristã. Nós, presbiterianos, somos reformados. Nós praticamos os princípios, as orientações de uma teologia reformada. Mas antes de presbiterianos, temos que entender que somos cristãos. Se não formos cristãos, pouco importa o nome que acrescentamos a isso. Tá? Essa última que eu relacionei, embora não seja a última na lista completa, é uma outra Catarina. Ela é a primeira pregadora protestante presbiteriana. Em 1534, ela editou um hinário apontando para a importância da música e da oração na vida cotidiana. A mulher teve, sim, participação na reforma. Só que a participação dela foi dentro dos princípios bíblicos. Não há nomes de mulheres associados a trabalhos masculinos. Não foram elas que ocuparam o espaço dos homens, mas elas complementaram como ajudadoras idôneas o trabalho desenvolvido pelos teólogos da época. Nós vamos deixar uns minutinhos, ainda falta um bom tempo, para que você faça as perguntas, se eu tiver condições de responder. Consequências da reforma, uma delas foi o surgimento do protestantismo. Por que somos chamados de protestantes? Pois é. Lutero não queria se afastar da igreja, não queria romper com a igreja. O que ele queria era transformar a igreja. Lutero quis uma
mudança interna da igreja, para que a igreja voltasse às Escrituras. O rompimento só ocorreu quando ele foi excomungado e, a partir de então, ele começou a ser perseguido. E ele viu que ele já não tinha mais lugar dentro da igreja e ele começou um movimento de juntar pessoas, não em outra denominação, mas que praticasse os princípios que ele defendia. Da atuação dele, então, Martinho Lutero, surgiu o protestantismo, que é uma vertente do cristianismo, que rompeu, aí sim, com a Igreja Católica. Foi aí que rompeu. A igreja que caminhava naquela época era simplesmente a Igreja Católica, com todos os seus desvios, mas continuava sendo a Igreja Católica, com todos os pensamentos, mas continuava sendo a Igreja Católica. As ideias de Lutero, eu disse que encontraram caminho, campo fértil, se espalharam por toda a Europa, resultando no surgimento de outros reformadores que deram continuidade. Então, o protestantismo acaba se consolidando e surgindo não mais só uma igreja luterana que nasceu de Lutero, mas outras denominações protestantes. E a imprensa, que havia sido inventada há cerca de um século por Gutenberg, acabou sendo um instrumento muito poderoso nas mãos de Lutero e na mão dos reformadores. Lutero teve ousadia de traduzir a Bíblia para o alemão. Traduziu a muito custo a Bíblia para o alemão e encontrou na imprensa um aliado, porque a Bíblia agora passou a ser distribuída. Esteve à disposição do público em geral e não apenas do clero. O termo protestante, de onde surgiu? Você já parou para pensar nisso? De onde veio esse termo, protestante? Pois é, nós dissemos que a sociedade é que deu curso à reforma, que foi iniciada, que foi acesa por Martinho Lutero. O termo protestante deriva de uma carta de protesto assinada em 1529. A reforma em 1517. Em 1519, 6 príncipes e 14 cidades imperiais da Alemanha, nós dissemos que era repartida em pequenos reinos. Eles assinam uma carta endereçada ao governante máximo e ao Papa em si, dizendo o seguinte: não aceitamos a ingerência do Estado nos nossos assuntos religiosos, porque a igreja queria que os luteranos, que aqueles que seguiam Lutero, voltassem para a Igreja Católica. E eles foram contra e lançaram essa carta de protesto. Quem passou a ser protestante, então? O protestante era aquele que, abraçando a reforma, não queria retornar à Igreja Católica. A ideia que sustentou essa carta era de que, preste atenção nisso, para que você traga esta afirmação para os dias de hoje. Em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Não siga a maioria. Siga a tua consciência e tenha a tua consciência cativa aos ensinamentos da Bíblia. Era exatamente isso que eles diziam. A nossa consciência está cativa às Escrituras. E nesse assunto, a maioria não manda. Nós costumamos falar de democracia. Ótimo, democracia é muito bom. Desde que não alcance a minha consciência, percebe? E que a minha consciência esteja embasada, necessária e obrigatoriamente nos princípios bíblicos. Também como consequência da reforma, o que foi? O direito de espernear da Igreja Católica. A Igreja Católica lança a contra-reforma. Ela teve que fazer frente a esse movimento que foi muito amplo, bastante amplo, e alcançou todas as esferas da sociedade. Em resposta, então, à reforma, a Igreja Católica criou o seu próprio movimento. E que movimento? O que englobava esse movimento? Impedir que o protestantismo se espalhasse, recuperar territórios perdidos, expandir os esforços missionários em todo o mundo. Dentre esses esforços missionários foi a criação da Companhia de Jesus. Você já ouviu falar isso aí? Se você estudou a história do Brasil, você ouviu falar dos jesuítas, não é?
Pois bem, os jesuítas, o Brasil tinha sido descoberto 17 anos antes da reforma. Os jesuítas vieram para cá para quê? Como contra-reforma, como reação à reforma, para que outras pessoas fossem convertidas ao catolicismo e a igreja continuasse a manter o seu domínio. A Companhia de Jesus surgiu, então, nessa ocasião. E por trás disso também, julgar, um dos propósitos da contra-reforma da Igreja Católica, julgar, perseguir e punir aqueles que eles consideravam hereges, através dos tribunais do Santo Ofício. Nessa época, muita gente foi morta, muita gente foi queimada em fogueiras, em praça pública, para dar o exemplo aos rebeldes e àqueles que eles consideravam hereges, por seguirem as orientações dos reformadores. Por consequência também dessa contra-reforma, já que o movimento era bastante amplo em toda a sociedade, pararam com a venda de indulgências. Vejam bem, a indulgência ficou por mais de 400 anos, a venda de indulgência em atividade, como consequência também da reforma, porque se não houvesse a reforma, não haveria cessado a venda de indulgências. E também nem sei se parou, tá? Nós percebemos hoje que a contribuição financeira ainda é tida como uma boa obra que pode acabar te levando para o céu em muitas denominações. Essa contra-reforma e a reforma protestante, reforma que foi imprimida, como eu diria, foi promulgada, pelos reformadores, encontrou na contra-reforma um oponente. E entre reformadores e contra-reformadores, houve muitas guerras, muita gente morreu. Esse foi um lado negativo, um lado obscuro, um lado negro da reforma. O lado em que, quando se pretendeu corrigir os rumos da igreja, e a igreja não aceitou, muita gente morreu. O legado. O que é que a reforma deixou para nós? Vamos ver nos dias de hoje o que isso significa. Sendo a reforma, acima de tudo, um movimento de natureza religiosa, então era de se esperar que o maior legado da reforma fosse nessa época, nessa área. Se o problema era teológico, o problema era de interpretação e prática das Escrituras, e Martinho Lutero jogou a bomba exatamente nesse assunto, era de se esperar que a principal contribuição fosse nessa área, e realmente foi. E, por consequência, houve um retorno às Escrituras. Pouco importa o que a Igreja Católica entenda a respeito da Bíblia, pouco importa o que ela diga que devemos fazer sobre o que ela entende da Bíblia. Interessa para nós o seguinte: as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. E é assim que trabalharemos. Então, houve um retorno da Igreja, a Igreja que nasceu da Reforma, às Escrituras. Foi popularizado o acesso à Bíblia. Antes era restrito à elite eclesiástica. Quem fosse apanhado lendo a Bíblia, aliás, não tinha Bíblia para ler, mas se você fosse apanhado, você era considerado um herege, porque você estava procurando informação no lugar errado. A valorização do casamento, esse é um legado também da reforma. E a agregação familiar como primeira ordem de Deus. Deus criou o casamento, Deus criou a família. E a família é uma agregação de pessoas unidas por Deus. O combate à prostituição, que era muito comum na época. A mulher era tida como um objeto de satisfação do homem, que era muito comum. E a defesa da sexualidade, que deveria ser praticada ou vivida apenas dentro do matrimônio. Isso foi algo deixado pela reforma no nosso meio e que contribuiu muito com a família. A ética protestante do trabalho é interessante isso aqui, viu, gente? É uma das contribuições da reforma para com a nossa sociedade. O trabalho foi perfeitamente definido pela reforma. A sua influência sobre o capitalismo nasceu da reforma. As mudanças políticas e sua conexão com o surgimento das ciências naturais. Será que a reforma contribuiu realmente com as ciências naturais? Sim, porque na época a hermenêutica bíblica, ela trabalhava com interpretações filosóficas da Bíblia, com interpretações místicas da Bíblia. E a reforma diz o seguinte: nós vamos interpretar literalmente o texto. O que é que Deus disse a respeito disso?
Não o que a filosofia diz e nem o que é que tem de místico por trás que seria interessante para todos nós. Então, contribuiu sim. Existe um livro, é muito interessante que você leia, muito bom esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, escrito em 1905, e ela é uma referência fundamental no estudo de religião e sociedade. Quer saber do relacionamento entre a sociedade e a religião? Leia esse livro, é muito bom. Vai mostrar o seguinte, o que a ética protestante teve a ver com a criação do capitalismo. Eu digo aqui o capitalismo puro, na sua forma mais pura, e não o capitalismo vandalizado, como a gente conhece, onde o interesse das pessoas está acima da ética protestante. Hoje, também como legado, a maioria das igrejas evangélicas que pregam com fidelidade, pensei que tinha errado no português, a mensagem do reino de Deus, baseada nas Escrituras, essas igrejas são consideradas nascidas da reforma protestante. Também, o protestantismo nos alcançou. Somos hoje cerca de 41 milhões ou mais. Acredito que essa estatística já esteja desatualizada. Se há mais de 1 bilhão de pessoas que são oriundas da reforma protestante, no Brasil nós somos o terceiro ao quarto maior país em número de evangélicos, nós já temos mais de 41 milhões de pessoas, também como legado da reforma. Por conclusão, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a reforma foi importante, muito importante. Em alguns aspectos eu gostaria de destacar. Pela relevância de suas ideias. Não foi exclusivamente dizer, para de vender indulgência. Ela foi muito mais ampla que isso e em todas as áreas ela foi importante. Pelas perspectivas de vida que promoveu a igualdade entre as pessoas, o direito do homem e a dignidade do homem foram colocados, do homem que eu digo aqui, o ser humano, homem e mulher, foram colocados em primeiro plano. A redefinição do relacionamento do homem com Deus. Como é que você se dirige, como é que você se relaciona com Deus. E o que é que Deus quer de você a partir dos princípios que estão na Bíblia. A hermenêutica bíblica foi tremendamente afetada, talvez seja a maior contribuição da reforma. Como devemos interpretar as Escrituras e não como devemos receber daqueles que interpretam as Escrituras por nós. O resgate do direito do indivíduo e da dignidade humana. E a promoção e acesso indistinto à educação. Valeria a pena falarmos muito mais sobre esse aspecto da educação. As principais, não vou falar muita coisa, mas só para destacar, as principais instituições de ensino do mundo, como conhecemos, ainda hoje, são derivadas da reforma protestante, ou pelo menos foram realizadas por reformados. Já ouviu falar da Universidade de Harvard? Confessional, nascida da reforma. Já ouviram falar de Princeton, de Yale, de Oxford? Já ouviram falar de Mackenzie, aqui no Brasil? São todas instituições de ensino sólidas, centenárias, e são todas elas nascidas da reforma. Qualidade de ensino e acesso que as pessoas têm ao ensino de qualidade. Antes, apenas o clero estudava. Por isso que todo mundo queria ser padre, todo mundo queria fazer parte da igreja. E os reis se subjugavam porque somente teriam acesso à educação aqueles que se submetessem à igreja. Essa popularização e essa qualidade do ensino foi oferecida pela reforma. Isso é muito importante que a gente entenda que o bem comum prevalece sobre o interesse pessoal. Também como conclusão, como reformadores que somos e reformados, nós nos autodenominamos herdeiros dos princípios da reforma. Somos herdeiros, sim, mas devemos ser considerados também reformadores. E como reformadores, nós somos desafiados a continuar dentro das estruturas familiares, no nosso campo de existência. No mínimo, você faz parte de uma família. Ali, aplica os princípios da reforma. Nas nossas relações religiosas, nas nossas relações sociais,
devemos procurar aplicar os princípios da reforma. Também, como consequência do fato de sermos reformados e reformadores, devemos nos manter firmados nas Escrituras, moldar a nossa vida, o nosso culto, os nossos relacionamentos pelas Escrituras, e não por essa cultura anti-Deus. Você percebe essa cultura anti-Deus nos dias de hoje? Exatamente. Nós somos minados por essa cultura. Devemos também nos sentir desafiados a proclamarmos o que foi tido como os 5 pilares da reforma. As reformas conduziram à promulgação desses 5 pilares. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Esses 5 pilares não foram definidos pelos reformadores, mas eles estavam por trás do trabalho dos reformadores. Eles foram definidos em 1917, na comemoração dos 400 anos da Reforma, quando foram sintetizados nesta observação. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Não foram promulgados pelos reformadores, mas serviram de norte para todos os reformadores. A nossa contribuição para a comemoração dos 504 anos da Reforma, eu procurei traduzir nessa aula. Eu gostaria que vocês pusessem agora as suas dúvidas. Nós temos um microfone aqui, então tudo que você disser poderá ser ouvido pelos demais, e gostaríamos que quem quiser fazer uso da palavra, que venha realmente ao microfone, não só para que os irmãos e eu possamos ouvir, mas para que aquele que nos acompanha também pelas redes sociais tenham acesso ao que está sendo dito. Se você tiver alguma contribuição, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou algum questionamento, por favor, coloque para nós a partir do microfone. No microfone, Bira. Eu queria fazer uma comparação aqui com tudo que foi dito. 504 anos de reforma, nós não temos muito que festejar. As igrejas antes missionárias, igrejas tidas como evangélicas, hoje estão morrendo. Nos Estados Unidos, na própria Alemanha, 90% dos templos hoje são bares, salão de baile e salão de jogos. Então, não há comemoração. O que levou a isso tudo, segundo um estudo de algum tempo atrás, é que a igreja deixou de investir em crianças e adolescentes. Se nós olharmos para a nossa igreja hoje, nós não vemos criança, não vemos adolescente. Então, o que nós estamos fazendo para reformar isso? Nós somos uma igreja tida como igreja velha. Nós não temos mais condição de trazer nossos filhos às igrejas, mas nós podemos ir buscar lá fora. Nós podemos adotar crianças. E nós não estamos fazendo isso. Então, no que nós estamos contribuindo com a reforma? Sim. Eu acredito que tenha sido bem compreendido por todos. Eu gostaria que, se alguém quisesse manifestar sobre isso que foi dito pelo Bira. O Bira diz o seguinte, que 504 anos, mas não temos muito o que comemorar, porque as igrejas não têm cumprido o seu papel. E, em resumo, seria isso aí. Se alguém quiser fazer uso da palavra para comentar essa colocação, se não, eu vou manifestar minha opinião a respeito. Posso falar? Então tá. Eu diria para você, Bira, que temos sim o que comemorar. Nós devemos comemorar que a reforma veio trazer pontos essencialmente positivos para toda a sociedade. Mas se nós fizermos mau uso disso, como tem acontecido com a maioria das denominações, não vou isentar a igreja presbiteriana, que nós também não temos trabalhado. Se nós dissemos aqui que até as mulheres nos bastidores realizaram o seu papel,
eu acho que eu devo confessar a minha culpa e você deve confessar a sua, do que nós não temos feito para. Eu gostaria de fazer uma comparação, e que vai ficar também como resposta para o Bira, entre a colonização americana e a colonização brasileira. Nós fomos descobertos por Portugal em 1500, 17 anos antes da Reforma. Os Estados Unidos começaram a colonização inglesa, embora tivessem sido descobertos pela Espanha, e a Espanha dominou aquela área durante muito tempo, os ingleses começaram a colonização americana 200 anos depois. Por que os Estados Unidos cresceram tanto e o Brasil não? Porque foram colonizados por reformados, que fugiram da Inglaterra, eram perseguidos na Inglaterra e tiveram que fugir para um novo continente, para a América. Só que eles tinham dentro de si o espírito da reforma. E o espírito da reforma dizia o seguinte: trabalhe, porque a doutrina do trabalho é importante dentro da reforma. Trabalhe, e de noite, depois que todo mundo jantar, nós vamos nos reunir para avaliar o nosso trabalho. E a nossa preocupação não deve ser com o que eu ganhei, mas o que é que do nosso trabalho resultou em bem comum. Essa foi a colonização americana, 200 anos depois do Brasil. E os Estados Unidos cresceram absurdamente, porque foram governados por reformados. O que é que aconteceu aqui no Brasil? Fomos colonizados por portugueses, e não é pela capacidade intelectual, mas aqui era desova de criminosos e bandidos de toda a Europa. Portugal é a ponto de entrada da Europa, mas é também um ponto de saída. E todos os bandidos que deveriam ser excluídos da sociedade europeia eram colocados em Portugal e vinham para o Brasil. Portugal foi um dos últimos países europeus a ser alcançado pela reforma. Os benefícios da reforma demoraram para chegar lá. Só que eles mandaram os bandidos para cá antes de serem reformados. Os holandeses, que eram reformados e que vieram aqui, que tentaram ocupar o Brasil durante cerca de 30 anos, através da invasão, que nós chamamos de invasão dos holandeses lá em Recife, eles foram expulsos. A ideia foi a seguinte, Bira: nosso erro é histórico. Nós expulsamos o mocinho e ficamos com o bandido. O bandido é aquele que Portugal trouxe para cá, e que até hoje a gente vê reflexo disso na nossa sociedade. O problema não está na reforma. O problema está em como nós estamos tratando dos princípios da reforma. E isso é culpa minha, é culpa tua e é culpa de todos nós. Tá? Por que é que hoje os Estados Unidos são um império em decadência? Eles cresceram vertiginosamente enquanto adotaram os princípios da reforma. E estão em decadência acentuada. Por quê? Porque abandonaram os princípios da reforma. E o capitalismo que está sendo praticado lá é um capitalismo vândalo, um capitalismo destruidor. E os Estados Unidos estão em derrocada. E em pouquíssimo tempo, eles desaparecem do mapa como nação. Por quê? Abandonaram os princípios. Bira, isso nós temos sim o que comemorar. O que nós temos é que lamentar que nós não estamos sabendo conduzir os princípios da reforma. E outra coisa, é na Bíblia que você encontra isso. Não é em Constituição de lugar nenhum. Aqui está. Que foi exatamente isso que os reformadores disseram. Comemoramos sim e lamentamos sim. A reforma deve ser comemorada e a nossa atuação deve ser lamentada. O que mais? Alguém tem mais alguma? Passamos 1 minuto do tempo combinado. Mas se você tiver alguma colocação, ainda dá tempo. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço o cuidado e desafio você a entender que a reforma trouxe benefícios e que nós estamos nos afastando dela. Deus os abençoe a todos, tenham uma boa semana.